Olá, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre as Américas, unidade e diversidade, vamos concluir o capítulo 7, né? América, aspectos gerais. Essa semana vamos falar um pouco sobre a geografia humana do continente americano, com destaque para a formação sociocultural do nosso continente, especialmente na região da América Latina. Vamos iniciar vendo a formação histórica. Então, a formação histórica do continente americano, importante sempre que a gente lembre, né? Há níveis de desenvolvimento desiguais em função do tipo de colonização que foi adotado. Então, no Nordeste dos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte, o tipo de colonização foi de povoamento. Os colonizadores que ocuparam essa área tinham interesse, a intenção de morar permanentemente e desenvolver as colônias. Era um sentimento de pátria, um sentimento de amor à terra nova. Normalmente eram pessoas que vinham para a América em busca de novas oportunidades, né? Os excluídos no continente europeu. Já no sul dos Estados Unidos e na América Latina, foi adotado um tipo de colonização mercantilista ou de exploração. Nesse modelo, né, o objetivo dos colonizadores era tão somente enriquecer e retornar para a metrópole. Não tinha uma intenção em você desenvolver a colônia. Não tinha aquele sentimento de amor, sentimento de pátria pela colônia. Então, quando a gente olha o mapa aí da América colonial, né, a gente destaca em rosa e amarelo, amarelo a América Portuguesa, em rosa a América Espanhola. Em tons de verde aqui, ó, está a região das 13 colônias e a terra de Rupert, ambas colônias britânicas da América do Norte, que junto com esse pedaço aqui da Nova França, né, foi uma área dedicada ao povoamento. E por que o povoamento? Como a gente vai ver com mais detalhes depois no segundo trimestre, essa área aqui, por estar na mesma latitude do continente europeu e não ter os colonizadores encontrado logo de cara, né, metais preciosos, favoreceu a adoção de um modelo de exploração. Então a ideia aqui foi fixar a residência para demarcar a posse da colônia, diferente do que aconteceu na América Latina, né? Seja pela descoberta de metais preciosos, seja pela possibilidade de extrair produtos tropicais que eram apreciados no continente europeu, logo de cara essa área aqui foi destinada à colonização de exploração. Mas isso a gente vê com mais calma no segundo trimestre. Avançando, né, é importante saber também que o modelo de colonização adotado, né, na América Latina, esse modelo mercantilista de exploração, explica bastante a nossa atual situação de subdesenvolvimento, né? Principalmente em relação à dependência. Assim como era na época da colônia, continuamos dependentes. Uma dependência financeira que se estabelece a partir do momento em que os países se endividam com organismos e instituições financeiras internacionais para financiar os custos internos do Estado, popular dívida externa, uma dependência comercial, onde os países se veem ainda na função de fornecedores de produtos primários e importadores de produtos industrializados, manufaturados, e a deficiência tecnológica, né, que está ligada também ao comercial. A partir do momento que você não desenvolve educação, estudo, tecnologia própria, você continua dependente da tecnologia estrangeira. Esse mapa aí está no livro de vocês, mostra bastante interessante, né, um comparativo entre o tamanho das economias e dos países mais desenvolvidos, né, da América Latina em relação ao que produz, né, ao que a indústria produz das suas exportações. Vocês observem aqui que na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no Chile, apesar de serem países ali com economias relativamente fortes, né, em relação ao restante do continente da América Latina, a produção industrial representa uma parcela muito pouco significativa da economia, com exceção do México, né, onde a gente também vai ver no segundo trimestre, tem uma relação muito próxima da indústria mexicana com a indústria estadunidense, então é um número um pouco discrepante, mas no Brasil, menos de 40%, na Colômbia e na Argentina, pouco mais de 25%.
No Chile, baixíssima produção industrial, né? Responde só por 15% das exportações chilenas. E na Venezuela, quase inexistente, né? A Venezuela depende quase que exclusivamente da exportação do petróleo. Avançando um pouco mais, né, vamos ver um pouco sobre população, economia e urbanização, especialmente na América Latina. A América Latina é marcada por um processo de urbanização acelerada. É a região mais urbanizada do globo. 82% da população na América Latina vive em cidades. É um número semelhante ao que acontece na América Anglo-Saxônica. Mas na América Latina tem um viés de alta, porque aqui ainda tem um fenômeno, né, do êxodo rural que é muito forte, é algo que você não observa na América Anglo-Saxônica. Então a tendência é que essa população, esse percentual da população vivendo em cidades na América Latina aumente ainda mais, certo? E aí uma lista, né, com as maiores cidades da América Latina, né, os grandes centros populacionais. São Paulo, com 11 milhões de habitantes, Cidade do México, 9 milhões, Lima, no Peru, 8 milhões e meio, Rio de Janeiro, 6 milhões também aparece na lista. Mas essa urbanização caótica, né, cheia de contrastes. Já mostrei essa foto para vocês na outra aula aqui, tudo é São Paulo. De um lado, Morumbi, classe A mais, só milionários, uma piscina por sacada. Do outro lado, Paraisópolis, né? Deve estar até fora do alfabeto, de tão baixa essa categoria aqui. E isso é uma realidade que existe em toda a América Latina. A urbanização é marcada pelas favelas, né? No Brasil, por exemplo, nós temos grandes favelas. A Rocinha, no Rio, onde moram 70 mil habitantes. Também no Rio, Rio das Pedras, 54 mil habitantes. Casa Amarela, que é outra favela importante no Brasil, no Recife, favela antiga, 53 mil habitantes. Mais duas de São Paulo, em Paraisópolis e Heliópolis, né? Durante algum tempo a gente ouviu falar que o Brasil é a maior Rocinha, a maior favela da América Latina, 70 mil habitantes. Maior da América Latina? Nem de longe. Vou mostrar três aqui para vocês. Ó. Mesa, Cidade do México, maior favela do mundo, 4 milhões de habitantes. Cité Soleil, Porto Príncipe, no Haiti, 600 mil habitantes. E aqui na Venezuela, né, a comunidade de Petare e Caracas, 400 mil habitantes. No Brasil a gente não tem nenhuma favela com mais de 100 mil. Avançando, né, vou falar um pouco sobre o autoritarismo político, que é o último tópico que os autores abordam aí nesse capítulo, certo? Então, alguns fatores favorecem, né, para que a gente tenha na América Latina, ao longo de sua história, né, a existência de governos corruptos e com viés autoritário. Né? Primeiro, a formação mercantilista, né, que nos leva a essa competitividade, essa disputa por espaço, pela acumulação, pelo enriquecer, em detrimento ali do desenvolvimento do país, de respeitar os direitos dos demais cidadãos, em detrimento da sociedade. Né? O importante são os interesses individuais que estão no poder. Além disso, a má distribuição de renda. Em poucos lugares tão populosos como a América Latina no mundo tem uma concentração de renda tão grande. A gente viu aí na última aula, Brasil, por exemplo, né, segunda maior concentração de renda em números percentuais do mundo. Outro fato também que a gente tem que considerar são os meios de comunicação do continente americano, né, latino-americano, que são muito mais ligados ao entretenimento e muito pouco, né, ao desenvolvimento do senso crítico da população. Esse senso crítico já é naturalmente comprometido pela última característica, né, que são os baixos índices de escolaridade que predominam na grande maioria dos países da América Latina. Uma população pouco instruída, com senso crítico pouco desenvolvido, é mais facilmente manipulada, né, por meios de comunicação tendenciosos e enganada, iludida, ludibriada por políticos corruptos. Quando a gente fala de democracia na América Latina, né, precisa de fazer algumas reflexões, né? Porque uma democracia efetiva, ela pressupõe, né, uma menor desigualdade, né, que as pessoas que tenham mais posse
não haja uma diferença tão grande, né? Uma concentração tão grande em relação aos mais despossuídos, maiores níveis de escolaridade, né, para que as pessoas também reflitam sobre projetos políticos de nação que estão sendo apresentados pelos candidatos, que elas elejam os candidatos, né, por critérios técnicos, né, de forma crítica, pensando, né, num projeto político de nação. E os níveis de escolaridade também refletem, né, uma população consciente e que exerce de maneira mais efetiva a sua cidadania. Né? Sobre cidadania, só abrir um detalhe aqui, o falecido jornalista Ricardo Boechat usava uma frase muito interessante. Ele dizia que chega a ser ridículo, né, essa questão do voto obrigatório no Brasil, porque você é obrigado a exercer um direito e se você não exerce o direito ainda pode ser punido. Isso é ridículo, né? Porque com a qualidade dos políticos que nós temos e com o nível de instrução da população, se o voto fosse facultativo, poucas pessoas se sentiriam estimuladas a comparecer às urnas. E os políticos eleitos iriam carecer de legitimidade, porque receberam pouquíssimos votos, pouquíssima participação popular. Então essas amarras aí, principalmente no Brasil, né, do voto obrigatório, é algo que a gente precisa repensar, né? Mas associado sempre à universalização e à melhoria da qualidade da educação. E a democracia na América Latina, né, ela é marcada também pelo populismo, né, que foi um movimento que ganhou força com o fenômeno da urbanização. Políticos, né, carismáticos, adotando medidas que agradam ao povo, né, utilizam desse subterfúgio para camuflar os verdadeiros interesses, né, que eles vão defender, que são dos grupos econômicos privados, né, ou das classes, né, de pensadores da sociedade que viabilizaram suas candidaturas. E aí, quando você fala do populismo na América Latina, não tem como você não citar, né, os caudilhos, né, o caudilismo, que é um tipo de populismo muito comum, né, predominou durante muito tempo na América Espanhola e que ainda tem traço na política atual. E o cogênero dele que a gente teve no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, foi o coronelismo, né, os coronéis da antiga República Oligárquica. Então, quando você está falando do caudilho, você está falando de uma liderança política carismática, que ligados a setores tradicionais da sociedade, como militares e fazendeiros, e que baseia o seu poder no carisma. Aí alguns caudilhos importantes, né, famosos que nós tivemos na América Latina. Simão Bolívar, na Venezuela. No México, né, dois caudilhos famosos. Porfírio Dias, que foi presidente do México por 3 mandatos, e o Pancho Villa. Papadoc, no Haiti, que adotou um regime, ele ficou muitos anos no poder, o ditador ficou muitos anos no poder e teve como sucessor o seu filho, né? Na Argentina, Juan Manuel de Rosas, que foi um dos primeiros presidentes, e no Paraguai, outro importante, Carlos Antônio Lopes, né? Que é o pai do Solano Lopes, o presidente do Paraguai na época da Guerra da Tríplice Aliança. Já no Brasil, né, a gente não tem o caudilho, né, pelo menos não interpretado por esse termo, mas a gente teve também durante muito tempo, né, os coronéis da República Oligárquica. Quem eram esses coronéis? Eram ruralistas, né, fazendeiros de posse que compravam cartas patentes de oficial, carta patente do posto de coronel, posto militar, e com isso eles ganhavam o direito, né, de constituírem-se em autoridades policiais em pequenas cidades do interior, tendo seu comando ali, né, grupos armados paramilitares da extinta Guarda Nacional Brasileira, e por isso exerciam, né, o poder dentro das cidades. Grande influência, né, principalmente na política. E essa é a diferença básica entre os coronéis e os caudilhos. Né? Enquanto os coronéis, né, eles impõem-se pela força, pelo medo, né, amparado por essas milícias armadas, os caudilhos geralmente, né, principalmente, impõe-se pelo carisma e pela liderança que exerce sobre a população. Eu digo principalmente, né, porque citei alguns aqui, né, Porfírio Dias, Rosas, Papadoc, são notórios ditadores sanguinários, né, que também se impunham pela força. Carismáticos no primeiro momento, mas depois
autoritários como os coronéis da República Oligárquica. Certo, pessoal? Bom, então, esse foi o capítulo 7, certo? Uma tintura aí sobre o continente americano, uma introdução ao conteúdo que nós vamos ver com mais profundidade no segundo trimestre, onde nós veremos ali a América anglo-saxônica e a América Latina. Recomendo que vocês deem uma olhada no PDF com os slides para poder reforçar a base conceitual de vocês, certo? E agora, foco total na nossa AE trimestral, certo? Voltamos a falar sobre isso na semana que vem e sobre Américas no segundo trimestre. Um abraço a todos, um abraço a todas. Até mais.